E sejam muito bem-vindos para mais vídeos do Boku no Hero Academia Vigilantes, bem aqui no meu canal, tamo de volta. E rapaziada, hoje vamos bater um papo então sobre o quinto episódio do anime. Pois é, um episódiozinho bem interessante aí, que dá um baita foco para a Pop Step, que na minha opinião ela já tava ficando um pouquinho para escanteio. Já tem praticamente uns 2 para 3 episódios, muito bom. E além do mais, temos a presença ilustre do Sten, pois é, o assassino de heróis neste episódio. Quem diria, quem diria? Embora nessa época ele não tenha esse título, é o Sten. E olha que momento do personagem, rapaz. Aqui no comentário, inclusive, a pergunta marota do VJack, o que você achou sobre o quinto episódio como um todo? Eu achei ele bem decente. Deve ter alguém que deve achar ele chato devido à porção envolvendo a Pop Step, mas por outro lado teve umas cenas de ação que a animação estava fluida, que eu vou ter que contar. O meu obrigado a todos pelo suporte com o crescimento do canal. E vamos então começar o vídeo fazendo aquela resenha aqui, acontecendo no episódio em termos de trama, só vamos. O quinto episódio, ele acaba começando aí, dando mais um contextozinho aí para a vida universitária do Koichi, que foi citada, claro, desde o primeiro episódio, mas é bacana ver ele aí saindo efetivamente com a rapaziada. Ele já tava mais palado que pra cá, né, devido a uns bons velho goró. E, velho, tecnicamente as minas tava no papo, né, querendo conhecer o AP dele. O problema justamente é a entrada, que é através de um beco da Everest Creep. Olha que situação pro Koichi, né, mesmo, como no dia seguinte a ideia é que ele acabou ficando mal falado na escola. Como ele tava bêbado e tava, né, querendo realmente levar a mina até o AP, só que, de novo, a entrada é creepy, não que o lugar em si, o apartamentozinho seja aquelas coisas de mil maravilha, mas mesmo assim, são momentos que acaba ficando marcado. Isso também explica, né, por que diabos a gente não vê o Koichi com muitos amigos. Pelo menos pra fazer companhia pro coitado, claro, tem a Pop Step, atazanando a vida do Knuckle Dust, que nesse episódio ele tava bem apagadinho, né, rapaziada, é aquilo. Desde os eventos ali com a mina das abelhas no terceiro episódio, ele tá bem, mas bem esquisito. Mas, anyway, não demora muito então, a gente acaba vendo aí algumas notícias relevantes ocorrendo, como teve basicamente esse vilão que recentemente fez esse grande roubo a esta loja. E a gente vê na cena logo a seguir como o mesmo vilão foi de arrasta pra cima neste beco, pelas mãos deste cidadão deveras misterioso que é o Sten. Efetivamente também acaba sendo o mesmo dublador, se eu não tiver com os ouvidos muito entupidos, mas é o mesmo. E que visual, né, rapaz, sabe, loucura de matar os vilões. Eu adoro que o discurso dele nesse episódio remete muito, de fato, ao seu futuro discurso, né? Aquela coisa de convicção. Ainda bem que nessa época ele tá contra vilões, só que depois, já sabe, né? E no dia seguinte, a gente acaba vendo a Pop Step indo novamente até o AP aí do Koichi, que aliás, ela tem a chave do apartamento. Virou efetivamente bagunça, é incrível. E só pra tacar aquele salzinho na ferida, ela começa a comer o pudim do moleque, assim. É uma folguice que eu vou ter que contar. No caso, o Koichi tá aí costurando as suas roupas, que aliás aí tem um monte, né, variantes no caso, e ele tem um cuidado do cão. Até a Pop Step dá uma certa zoada com relação a essa coleçãozinha que ele tem. Só que aquilo, no fundo, o Koichi sempre quis se tornar um baita de um herói. Acaba sendo neste momento que a gente acaba tendo esse baita contexto sobre mais um pouco do background aí do Koichi, que é bem interessante. Assim, desde o primeiro episódio eu tive a impressão que, ele nunca teve a chance de virar basicamente um herói profissional devido à sua cor, que é relativamente mequetrefe. Só que o quinto episódio tá me provando ao contrário, e de fato teve uma época que ele tava realmente disposto a fazer esse teste. Se ele passasse, olha só, ele ia se dar bem na vida. A treta é que no dia do exame, pra variar, é um merdeiro, né não? Ele quase que se perde e no decorrer do caminho ele acaba se deparando com essa situação inusitada, onde temos este guri meio que se afogando ali no rio, e o Koichi que a Ladeco tá, ai meu Deus, e agora, o que eu faço? Vou pro meu exame, passo ou fico aqui e salvo basicamente o guri, mesmo sabendo que eu vou me atrasar de vez? Óbvio, ele acaba escolhendo pular ali no rio como tudo pra salvar o guri. É engraçado porque você para e pensa, é fundo e não, é raso pra caceta. O Koichi acaba resgatando ali o moleque, né? As outras pessoas também chegam para acudir basicamente em geral. E tem um detalhe que ele acaba deixando o seu casaquinho com o guri. Cara, mete o pé para tentar fazer o exame mesmo assim, só que não, ele perdeu tempo.
Ora, eu particularmente gostei muito do discurso do Koichi, a gente voltando aí para o presente, onde ele tá assim, eu acabei perdendo o exame, mas naquele dia eu senti que eu fiz basicamente a coisa certa, que era ter salvado o guri. E o Yulari é que ele tá, vai que no futuro esse mesmo guri se torne um grande herói, sei lá, né, que cara... O Koichi ele viaja muito às vezes, né? Mas eu gostei do discurso dele. Ele acaba não sendo, sabe, um pé no saco 100%. E o mais interessante ainda foi a reação da Popstep, né? Que tá, ai meu Deus, você só fala besteira, sai do AP do cara, é aquela coisa, oh meu Deus. Ora, a razão por que ela tá assim, o episódio não demora pra revelar é que, rapaz, eu não esperava por esse plot twist. Na verdade, o guri que caiu lá no rio e foi salvo pelo Koichi não era um guri, sim, era a Popstep. Ou seja, era uma guria que realmente parecia um molequinho, né, com cabelo mó curto, pá. Embora tá, óbvio, né, com a mesma cor do cabelo dela aí no presente, eu admito que eu não consegui identificar logo de cara. A gente vê que pra Popstep é aquela coisa, meu Deus do céu, ele me salvou, perdeu basicamente a chance de se tornar um grande herói. Eu nunca tive a chance de agradecê-lo por aquele dia. A gente tem um contexto, né, que a ideia é que naquele dia ela tava treinando ali basicamente a sua cor, que acabou pulando acidentalmente ali no riozinho, foi resgatada pelo Koichi, até hoje ela acaba guardando o casaquinho dele, né, daquela época que é um baita de um momento, né, rapaziada, meu amigo. E o Koichi é tão merdeiro que, acima de tudo, ela tá pé da vida porque ele chamou ela de guri, né, de cara. Aliás, eu me pergunto, qual a idade da Popstep, velho? Porque naquela época o Koichi já tá mais ou menos com a altura que ele tem no presente. Ele deve ter o quê? Uns 18 para 19 anos, né? Universitária, ela deve ter no máximo 16 para 17, eu não sei, mas ela decide, tipo, não, acho que agora é um bom momento de eu agradecer ele, devolver a roupa que eu tô aqui, ó, mantendo lavada, seca, no bom e velho banho-maria. Ela até compra um pudim pra se redimir pelo pudimzão que ela comeu mais cedo e tal. E é uma bela cena dela indo, toda feliz, delicada e cheirosa, até a casa de Mano Koichi. Só que o problema é que o vagabundo do Knuckle Dust tá lá, óbvio, né? Só pra estragar todo o santo clima de um possível romance, porque... olha, se não fosse o velho, o Koichi, malandro, iria desencantar. A gente não vê esse vagabundo aí saindo da prisão. É o carinha dos episódios passados, que tinha aquela cor que de ficar todo endurecido, lá ele. O interrogatório não foi muito promissor, porque ele não soube identificar diretamente, quem tá fornecendo basicamente as drogas mirabolantes, que nós sabemos que é a mina das abelhas, e adivinha só. Ela tá logo ali no bequinho esperando por ele, pronta para dar uma dose ainda mais forte. Ou seja, de novo, cara, a gente tem um carinha endurecido causando vários problemas. Por sorte, o Koichi e a Pop estavam ali na área sem um Knuckle Dust, que de acordo com o próprio, ele tinha mais o que fazer, que é muito, mas muito suspeito. Ou seja, sobra ali para o Koichi tentar fazer frente a ele. É engraçado que ele reconhece, tipo, é o mesmo malandro, é sério. Koichi, acho que chegamos ao ponto em que estamos reutilizando o vilão de episódios passados. Não tem muito o que fazer, não. E bem interessante o detalhe da abelha, que, cara, através dos olhos aí do bichicho, a mina das abelhas consegue ver tudo. E que coisa, não falta basicamente mais nada. E assim, o plano do Koichi é basicamente segurar o vagabundo o máximo possível para que a polícia chegue. Só que, cara, no meio do conflito ele quase que vai de arrasta pra cima, até porque o vagabundo tá mais poderoso do que nunca. E aí que Mano Sten chega para resgatá-lo, óbvio, né não? Com a espazinha forte pra caceta, e isso ao mesmo tempo que a polícia começa a chegar, ou seja, meio que todo mundo mete o pé, e o Koichi fica bem impressionado, né, com as habilidades ali da espada, do queridão e tudo mais. Rapaz, Mano Koichi com certas inspirações, né não? Voltando aí pro AP do Koichi, a gente vê aí o Ciclope da Shopee, o Wolverine também, mandando um zap pra Popstep, que novamente é aquela situação, nós conhecemos um cara que usou o Trigger e somente ele pode informar para vocês alguma informação relevante, e desta vez eles fizeram questão de alertar para o Knuckle Dust, tipo, fica aqui, cara, que da última vez que você foi conosco, indiretamente você ferrou como todo, deixa cá, gente, beleza? O problema é que o cidadão é aquele mesmo pé no saco desde o primeiro episódio, cara, que fez bullying com o coitado do Koichi. Tentou passar a mão na Popstep também, se é que você me entende. Claro que o diálogo não vai muito bem com o vagabundo saindo ali do bar, o restaurante que ele estava, eu não sei. É interessante o destaque que ele tá ganhando. Não sei se ele vai fazer parte do cast principal ou o que é mais, que o bagulho tá esquisito, ou com certeza. E aí chegamos na reta final desse episódio que, cara,
fechou de uma maneira bem brutal, né não? Onde a gente corta aí novamente com o endurecido, que é rastreado pelo Sten, cara. Como o Sten se livra do vagabundo é brutal pra caceta, arremessa uma faca no olho do vagabundo, que não é endurecido, né, obviamente, e passa-lhe a lambeda, não tá nem aí. Discursozinho tipo, você não tem convicção, usa o teu poder, sabe, para causar basicamente mal. É nós. A gente vê que o vagabundo tem uma lista de alvos e o próximo vai ser o carinha que a gente conheceu ou reconheceu agora há pouco do restaurante. Ou seja, a ideia é que os Sten, assim como o Knuckle Dust, a rapaziada também tá caçando, né, os dorgados. Claro que o Sten tá indo para o próximo nível, que é simplesmente passa no vapor, mas mesmo assim, a gente tem um detalhe da mina das abelhas vendo, basicamente, mano, Sten, só falta ela tentar drogá-lo, aí pronto. Mas é assim que o EP fecha. Bom, então pra minha review aí do 5º episódio, como um todo bem decente, rapaziada, bem decente. Estamos quase atingindo aquela meta de, metade da temporada já concluída. Eu gostei bastante da animação neste episódio, especificamente, claro, durante a treta lá do Coach contra o Pedregulho, tava muito, mas muito fluida, bem mais do que na primeira vez que eles acabaram tretando, parando pra pensar. É um episódio que dá muito foco para a Popstep, que, como eu citei no início do vídeo, a pobre coitada tava sendo tacada para escanteio, essa é a mais pura verdade. Bem interessante esse passado dela com o Coach, não é mesmo? Explica até porque que lá no primeiro episódio ela conseguiu identificá-lo meio que logo de cara, e desde então ela vem tentando, né, justamente encontrá-lo, não só para devolver a sua roupa clássica, mas também para agradecê-lo, né, pela assistência que ele acabou dando no passado, que indiretamente tirou o pobre coitado do Coit de um possível caminho, uma trilha para virar um grande herói. Ou seja, tem esse sentimento de culpa pela parte dela, só que, né, compensa. Coach perdoa essa garota, que vale, mas vale muito a pena. Coach também teve um leve destaque, mais ali representando os amigos dele, como é que é a relação dele com a tropa da faculdade, essa questão que no passado ele perdeu o teste, né, mas em compensação ele acabou salvando a Popstep, ou seja, compensou demais. Knuckle Dust bem apagadinho, deve voltar a ganhar destaque nos próximos episódios, não tem a menor dúvida. Agora, o maior GOAT é o Sten, não tem o que fazer, eu adoro o personagem desde o Boku no Hero e eu adorei, cara, este visual. Será melhor do que o seu visual principal do My Hero? Eis o questionamento, mas, cara, é muito interessante ver ele nesse período, né, na cronologia dos eventos, que é uma série que combina muito com o Vagabundo, naquela questão mais dark. Eu achei interessante como o anime também não se importou em censurar, sabe, as partes dele acabam lá com o Vagabundo do Pedregulho. Eu gostei bastante, e o queridão vai estar presente no próximo episódio, hein? Pode estamos tretando ali com Coach e companhia, rapaz. É uma oportunidade, né? A gente vê basicamente a trajetória do Sten. O que aconteceu com ele exatamente pra sair dessa coisa? Não, eu vou caçar os vilões, matar pra eventualmente caçar heróis, né? Que de acordo com ele perderam ali efetivamente as suas convicções e não são heróis de verdade. Não como o All Might, né? Não, né? Ficar basicamente no aguarde, mas eu gostei bastante do 5º episódio, muito devido à participação do Sten. Obrigado a todos que acompanharam o videozinho até aqui. Se caso tenha curtido o conteúdo, não esqueça de deixar um like e se inscreva aqui no canal também, é claro. Se você não precisar de bandas, até a próxima, rapaziada, e é nóis.